para a construção do modelo com molde embutida, nós iremos precisar cubeta específica para gesso, espátula com a face ativa metálica, o molde, né, que já foi avaliado e está de acordo com o que nós necessitamos. E para o gesso, nós vamos fazer a construção do modelo em 2 etapas. Iremos precisar inicialmente 50 gramas do gesso do gesso tipo 3, que já está pesado inicialmente, e iremos necessitar posteriormente de 100 gramas do mesmo gesso, que vai construir a base. Inicialmente, a proporção para o gesso tipo 3, segundo o fabricante, nós temos uma faixa de 30 a 40, então começamos sempre com a faixa menor, e se houver necessidade, vamos acrescentando o necessário. Então, como inicialmente iremos trabalhar com 50 gramas de gesso, para 50 gramas seriam 15 ml de água na faixa inicial. Nós deixamos um excesso na seringa, vamos colocar inicialmente 15 ml na cubeta, seguindo a mesma sequência que vocês já tiveram a oportunidade de realizar e de ver no gesso tipo 4 e no gesso tipo 2. Primeiro colocamos a água, depois iremos incorporar o pó, 50 gramas. A água irá hidratar o gesso, vai hidratar, e nessa hora nós observamos se a consistência está satisfatória ou nós precisaremos acrescentar mais água. No caso aí, observamos que não há necessidade do acréscimo de água, e a manipulação agora tem que ser vigorosa contra a parede do grau, né? Para que a gente consiga ter uma formação de cristais bem consolidada. Feito isso, nós iremos agora levar esse conjunto ao vibrador. Levamos o conjunto ao vibrador. Vocês podem perceber que esse processo inicialmente já libera bastante quantidade de bolhas da manipulação manual, que é uma característica. Não tem como a gente deixar de incorporar bolhas de ar nessa manipulação. Feito isso, com o auxílio do vibrador, removemos bastante quantidade de bolhas, e agora trazemos o molde, e em pequenas porções nós vamos fazendo o preenchimento. Sempre haverá o preenchimento de baixo para cima, em pequenas porções, deixando que o gesso escoe e preencha todas as áreas do molde. Depois que esse procedimento tiver sido realizado, então o restante do preenchimento do molde nós não precisaremos mais do vibrador, porque senão o material começará escoando para outras áreas e a gente vai perder o controle do que está fazendo. Então, se queremos ter espessura e altura no gesso, esse conjunto tem que sair do vibrador. Então, agora, com o que sobrou, nós iremos adaptar sobre a região funcional do molde. Com a primeira camada, nós utilizamos 50 gramas. Estamos aqui recobrindo toda a área do molde, preenchendo com cuidado, espalhando para que não fique resquícios também de bolhas nessa região. Concluída essa etapa, nós iremos agora construir retenções mecânicas, porque o gesso, com o auxílio do próprio gesso que ficou na cubeta, em número no mínimo de 3, não é? Um anterior e 2 posteriores, porque o gesso ele não vai conseguir aderir
químico-mecanicamente a camada da base que será colocado aqui. Então a retenção dele será uma retenção mecânica. Então, com auxílio do que ficou ainda na cubeta, a gente sai construindo retenções mecânicas, no mínimo 3. Também não precisa ter uma quantidade muito grande. 3 ou 4, normalmente 3 é mais do que suficiente. Agora nós iremos esperar em torno de 10 minutos até que o molde perca o brilho inicial. E como não há interação entre o material de moldagem e o gesso, e o material de moldagem e o meio ambiente, como existe com o alginato, ele poderá esperar esse tempo na bancada, até que haja a cristalização inicial e o molde perca o brilho, para que a gente confeccione a base protética. Após a presa úmida da primeira camada do gesso, quando ele perdeu o brilho inicial, mas ainda não tem muita resistência mecânica, mas suporta bem o peso da segunda camada, nós iremos confeccionar a base. Para cada 100 gramas de gesso tipo 3, nós já deixamos na cubeta 30 ml, que é o que preconiza esse fabricante. Sempre lembrando que a proporção água-pó vai estar na dependência do fabricante do gesso. Essas mensurações de água não são universais. Então, 30 ml já está aqui na cubeta para 100 gramas. Deixamos 10 ml na seringa, se houver necessidade, será incorporado, já que a faixa em volume de água para 100 gramas corresponde de 30 a 40 ml. Então, seguindo a sequência, primeiro colocamos o pó, em seguida a água deverá hidratar o pó. Aí nessa hidratação inicial, o que é que a gente percebe? Que o gesso está arenoso, vendo? Então agora a gente vem ainda com o que tem aqui na seringa e vamos acrescentar aqui uns 3 ml e observar se com 3 ml vai ser suficiente a massa para ser manipulada. Olha, mais 3 ml foi mais do que suficiente. Então perdeu aquele aspecto arenoso. Então hidratou, percebeu que a massa já está trabalhável. Então vamos agora manipular vigorosamente. E a gente sabe que há necessidade dessa manipulação vigorosa para a gente ter uma boa formação de cristais e, consequentemente, um bom embrincamento. Após a manipulação, como a gente vai confeccionar a base, não há necessidade de levar ao vibrador. A gente já pode imediatamente já colocar o material manipulado em pequenas porções entre as retenções, para que não fique agregado hiatos nessa área. Então, em pequenas porções entre as retenções. Pequenas porções, e vamos espalhando, recobrindo toda a camada inicial. Recobrimos todas as retenções, aumentamos o volume em altura. Então, recobrimos toda a camada inicial. Agora, com o que ficou na cubeta, nós iremos colocar sobre a placa de azulejo e assim construir o restante da base. Então, a quantidade de material que a gente programou para vocês é mais do que suficiente para isso. Então, colocamos sobre a placa de azulejo e agora vertemos o molde, comprimimos. Então, o gesso escoa, você segura o conjunto molde e moldagem e traz o gesso que escoou para cima do material de moldagem. Cuidado para não trazer esse gesso para cima do modelo ou para cima da moldeira. Então esse gesso tem que ficar adaptado sobre o material de moldagem.
Não há necessidade de vocês se preocuparem em dar um acabamento esmerado aqui nessas bordas, porque isso vai ser levado ao recortador de gesso. Então não há necessidade de fazer nenhum tipo de alisamento com o dedo molhado na água, nada disso, porque isso será levado ao recortador e tudo isso será removido. Nessa hora temos que ter o cuidado para que o cabo fique paralelo à mesa, para que o modelo não fique com a base muito inclinada, que senão vai ter que ser levada ao recortador de gesso para corrigir isso também. E após 1 hora, que é o tempo da cristalização e da presa final do gesso, então removemos todo o conjunto moldeira e material de moldagem.